Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 8 de outubro de 2019. Senado define que animal não é coisa, mas ainda há críticas. Jorginho Melo PL foi o primeiro senador catarinense a apoiar o projeto de lei que amplia os direitos dos animais. Ele comemorou em suas redes sociais a aprovação no plenário. Antes da votação, o senador do PL conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre Bem, sobre o projeto que ficou conhecido nas redes sociais como Animal Não é Coisa. Após casos de grande repercussão nos últimos anos, como o da cachorra morta no estacionamento de um supermercado ou de canis clandestinos que tiveram cachorros resgatados, o Senado aprovou uma lei que promete aumentar a pena àqueles que maltratarem animais. O projeto transforma a classificação dos animais como sujeitos de direitos, passando a possuir natureza jurídica sui generis, como sujeitos de direitos despersonificados. Também passam a ser reconhecidos como seres sencientes, ou seja, dotados de natureza biológica e emocional e passíveis de sofrimento. A proposta, segundo o relator Randolfo Rodrigues Rediap, visa proteger os animais conferindo regras que afastam o juízo legal de objetificação para reconhecer seus direitos significativos, por isso animal não é coisa foi o símbolo do projeto. Mas, apesar de contar com o apoio de ativistas como Luísa Mel, o projeto foi criticado por alguns defensores dos direitos dos animais por deixar de lado qualquer animal que não seja considerado como de estimação. Assim, a proposta tira da classificação que gera a maior punição aos maus-tratos animais silvestres, para consumo ou utilizados em eventos tradicionais, como rodeios e vaquejadas. A própria Mel admitiu que apesar da vitória, este ponto a incomoda. Segundo ela, tivemos que aceitar uma emenda por causa dos animais de produção e vaquejada. Tais pontos fariam com que o projeto não fosse aprovado, devido ao número de parlamentares que compõem a chamada bancada ruralista. Para ativistas com maior foco na vida silvestre contra os maus-tratos ao gado, este foi um preço alto demais a se pagar. Não vale para animais silvestres, não vale para boi e vaca. No fim muda quase nada. É para inglês ver. O projeto, que já havia passado pela aprovação da Câmara dos Deputados, agora retorna para casa, por conta das emendas acrescentadas no Senado e precisa, novamente, de uma votação favorável. Outros países já reconheceram os direitos dos bichos em suas legislações. Na Áustria, desde 1988, os animais não são coisas. Na Holanda, desde 2011, na França, desde 2015, e, em Portugal, 2017. A Argentina concedeu o primeiro habeas corpus do mundo a um chimpanzé. Na ocasião, a primata Cecília foi transferida para um santuário no Brasil, após viver 19 anos em zoológico argentino. Na resposta à pergunta 540 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, as entidades desencarnadas que trabalharam na codificação afirmam, pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo.
Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Leon Denis, em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, esclarece poeticamente: a lei do progresso não se aplica somente ao homem, é universal. Há, em todos os reinos da natureza, uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Desde a célula verde, desde o embrião errante, boiando à flor das águas, a cadeia das espécies tem se desenrolado através de séries variadas, até nós. Cada elo dessa cadeia representa uma forma da existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às manifestações crescentes da vida, mas, na escala da evolução, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus. Na planta a inteligência é dormita, no animal ela sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí o progresso, de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Segue Leon Denis: assim, o estudo das leis da evolução, em vez de anular a espiritualidade do homem, vem, pelo contrário, dar-lhe uma nova sanção. Ensina-nos como o corpo do homem pode derivar de uma forma inferior pela seleção natural, mas nos mostra também que possuímos faculdades intelectuais e morais de origem diferente e achamos essa origem no universo invisível, no mundo sublime do espírito. A teoria da evolução deve ser completada pela da percussão, isto é, pela ação das potências invisíveis, que ativa e dirige essa lenta e prodigiosa marcha ascensional da vida do globo. O mundo oculto intervém, em certas épocas, no desenvolvimento físico da humanidade, como intervém no domínio intelectual e moral, pela revelação medianímica. Quando uma raça que chegou ao apogeu é seguida de uma nova raça, é racional acreditar que uma família superior de almas encarna entre os representantes da raça exausta para fazê-la subir um grau, renovando-a e moldando a sua imagem. É o eterno himeneu entre o céu e a terra, a infinita penetração da matéria pelo espírito, a efusão crescente da vida psíquica na forma em evolução. O aparecimento dos homens na escala dos seres pode explicar-se dessa forma. O homem, demonstra-nos a embriogenia, é a síntese de todas as formas vivas que o precederam, o último elo da longa cadeia de vidas inferiores, que se desenrola através dos tempos. Mas isso é apenas o aspecto exterior do problema das origens, ao passo que amplo e imponente é o aspecto interior. Assim como cada nascimento se explica pela descida carne de uma alma que vem do espaço, assim também o primeiro aparecimento do homem no planeta deve ser atribuído a uma intervenção das potências invisíveis que geram a vida. A essência psíquica vem comunicar às formas animais evoluídas o sopro de uma nova vida, vai criar, para a manifestação da inteligência, um órgão até então desconhecido à palavra. Elemento poderoso de toda a vida social, o verbo aparecerá e, ao mesmo tempo, a alma encarnada conservará, mediante seu invólucro fluídico, a possibilidade de entrar em relações com o meio de onde saiu. A evolução dos mundos e das almas é regida pela vontade divina, que penetra e dirige toda a natureza, mas a evolução física é uma simples preparação para a evolução psíquica e a ascensão das almas prossegue muito além da cadeia dos mundos materiais. Então compreendemos que os animais não são coisas e sim princípios espirituais, que têm memória e evolução que nos espíritos e que estão a caminho da humanidade, ou seja, da conquista do livre-arbítrio, como esclarece Allan Kardec no Livro dos Espíritos 597. Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria. Sim, e que sobrevive ao corpo. 597 A esse princípio é uma alma semelhante à do homem. É também uma alma, se o quiserdes, isso depende do sentido em que se tome a palavra, mas é inferior à do homem.
Há, entre a alma dos animais e a do homem, tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus? 598. A alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesma? Sua individualidade, sim, mas não a consciência de si mesma. A vida inteligente permanece em estado latente? 599. A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? Não, ela não tem o livre-arbítrio. 600. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante como a do homem após a morte? Fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo. Mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade, o dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado, após a morte, pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente, não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo, para estes, servidores inteligentes. Nada há nisso de extraordinário. Suponhamos os nossos animais de maior inteligência, como o cão, o elefante, o cavalo, dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais. O que não poderiam fazer sob a direção do homem? 602. Os animais progridem, como o homem, por sua própria vontade, ou pela força das coisas? Pela força das coisas, e é por isso que, para eles, não existe expiação. 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. O homem é um Deus para eles, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de outubro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.